Você está ouvindo Papo Spot, uma produção original da Spot Mediatek. Assessoria de imprensa, como transformar visibilidade em notoriedade. Então o que a gente vai falar nesse episódio é: assessoria de imprensa é vaidade? Não é? É só aparecer mais? Ou de fato tem uma estratégia de negócio por detrás de tudo isso? O quanto que a notoriedade precisa ser efetiva ou não? Você pode ser excelente em um assunto, você pode entregar um serviço maravilhoso, mas se as pessoas não conhecem que você é excelente naquele contexto, você vai ficar para trás. Outra coisa, o cara mediano, muitas vezes, se bem posicionado, ele ganha mercado. Tá? Então, fatos fundamentais. Em quem você confia? Aonde você procura credibilidade? Quando uma empresa tenta vender alguma coisa para você, o que você faz? Você busca no Google? Você busca referência? Você olha no Instagram? Você olha no TikTok? Enfim, que tipo de ferramentas você usa para confiar? A assessoria de imprensa muitas vezes é confiança, é credibilidade, tá? Então, quando eu tenho um contexto, eu sou uma gráfica e imprimo livro. Essa gráfica que imprime livro, como que você vai confiar nela? Como que você vai colocar um caminhão de publicações de livros que você quer publicar? Ou se você tem um sistema de ensino com um monte de apostila que você quer imprimir, como que você vai colocar isso na mão de uma gráfica que você não conhece? Como que você vai ter certeza que ele vai te entregar no prazo? Nem sempre a gente tem essas respostas, mas a assessoria de imprensa ajuda a criar credibilidade e confiança naquela empresa e naquele contexto, ou naquele profissional, tá? Então eu tô falando aqui tanto da marca pessoa física, uma pessoa que, terapeuta, enfim, alguém que tem um contexto ali profissional específico, ou uma empresa, né? Uma gráfica, uma produtora, uma empresa de XPTO. A assessoria de imprensa realmente entrega? Preciso mesmo disso ou não? Essa é uma das perguntas que as pessoas mais fazem pra gente aqui na Spot Mediatek. Cara, preciso de assessoria? Nossa sugestão é sim, faça. E faça com certeza. A assessoria, o quanto que ela entrega de fato? Primeira coisa, se você precisa de conversão, você precisa de uma outra estratégia. Então, a assessoria de imprensa, ela está relacionada a branding, a posicionamento e a notoriedade e a autoridade de marca. Então, é aqui desse lado. Conversão está ligado a financeiro, comercial e fechamento de negócio. Aqui você vai gerar dinheiro. Então, eu faço estratégias de marketing de mídia para converter em fechamento de negócio. Aqui é posicionamento de marca. Por que eles estão tão próximos? Porque muitas vezes o cara, para fechar um negócio com você, ele vai querer saber como você está posicionado, se você tem credibilidade, se você gera confiança, né? Então, aquele mínimo ali você tem que ter. E o que é importante a gente entender aqui, quando a gente fala de entrega? Uma coisa é publicidade, outra coisa é notícia. Publicidade está aqui desse lado, comercial, né? Então, eu vou fazer conversão, eu vou fazer publicidade, então vou montar um criativo aqui, né? Que o pessoal fala, um vídeo, um material de publicidade e marketing, colocar em redes sociais, fazer uma série de estratégias digitais ou offline para venda. Isso é publicidade. Do outro lado, eu tenho editorial, eu tenho notícia. A assessoria de imprensa, ela vai tentar gerar notícia em cima do teu negócio. Então, de novo, se eu sou uma gráfica, cara, você imprimiu os gibis do Maurício de Souza, cara, isso é notícia. Vamos botar essa notícia no mercado. O que eu tenho que trazer? Informação relevante para as pessoas terem interesse em consumir aquele conteúdo de graça. O que eu vou fazer? Vou colocar um case. Maurício de Souza imprime 1 milhão de livros em gráfica em São Paulo, gerando assim impacto positivo com a melhor máquina do mercado, com impacto ambiental mínimo. Então vamos levantar todos os pontos importantes e diferenciais da tua empresa para a gente colocar naquele release de imprensa, mas colocando uma notícia que o mercado tem interesse. Qual que é o grande erro de muita gente? Quer falar só dele. Então, você quer falar só de você não está gerando valor para ninguém, você está querendo se vender. Pô, se vender é aqui, essa estratégia. Vamos se vender? Vamos. Legal, que estratégia que eu vou fazer? Mídia paga, vou comprar um espaço na Veja, vou comprar um espaço na TV Globo, vou comprar um espaço nas telinhas da Eletromídia ou no Instagram. Notícia editorial é fazer conteúdo, e aí você aparece um pouquinho nesse conteúdo. Então aqui é uma estratégia de 70-30.
A gente fala 70% de conteúdo relevante. Vamos falar do mercado, vamos falar do que está acontecendo no mundo. E aí a gente coloca 30% de informação sobre a sua empresa. Claro que a gente quer que a sua empresa apareça, que você apareça como profissional. Tá? Agora vamos falar de um método prático. Como que eu coloco isso para rodar, uma assessoria de imprensa para rodar? Seja feita internamente, seja feita com uma empresa terceira. Então, se eu quero colocar isso para rodar na minha empresa, e é fundamental que você coloque, pense em 3 coisas: produção, distribuição e gestão. Então, produção, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um kit, né, de imprensa. O que é esse kit de imprensa? Eu tenho que ter uma bio da minha empresa, né, explicando o que é a minha empresa. Cara, uma frase. Minto, faça primeiro uma frase, depois uma bio mais completa. Então, uma frase. O que eu sou, quem eu ajudo, qual o problema que eu resolvo e como que eu faço isso. Tenta colocar isso numa frase. Depois uma bio um pouco mais completa. Minha empresa faz um pouco isso. Uma mais longa. Tenha 3 itens. A frase, 1 parágrafo e 2 parágrafos. Então esse material textual da tua empresa. Segundo, eu tenho que ter um kit de fotos, né? Então eu preciso ter imagens de alta qualidade. Vou voltar para o cenário aqui da gráfica. Fotos da gráfica, das máquinas, das pessoas. Foto alegre, gente feliz, que está animado com o trabalho. Coloca foto de produto. Então se eu tenho uma loja de sapato, coloca foto dos sapatos, mas coloca fotos também dos funcionários comprando. Pense em fotos editoriais. Você não quer aqui foto de produto sendo apresentado como venda. Você quer foto de pessoas dentro da sua empresa, dentro da sua loja de sapatos, comprando sapatos. Em alguma pauta a gente vai falar sobre o mercado de sapatos. Então pensa sempre nisso. Você não quer aqui foto para venda. É foto editorial sobre notícias. Então criamos o texto, criamos as fotos. Agora vamos criar algumas pautas. Que pautas que a gente pode encaixar dentro do nosso contexto? Eu sou um açougue, então que pautas eu posso levantar? Posso levantar pautas sobre a carne no mundo, crescimento da pecuária, como que está funcionando as crises aviárias que tem de vez em quando, o que está acontecendo com algum tipo de epidemia, ou se eu sou uma gráfica, vamos falar das grandes impressões gráficas, contexto histórico, quem que foi Gutenberg, quem que é o pai ali da criação gráfica, contextos relacionados a datas específicas. Copa do Mundo vem aí, quais são os itens mais impressos no contexto de Copa? Política, quantos milhões de reais os políticos gastam com impressão de adesivinho político? Então, um monte de pauta, tá? Então, lembrando, primeiro item, produção, o segundo é distribuição e o terceiro é gestão, tá? Então, primeiro item, recapitulando, produção, a gente precisa do texto, das fotos e das pautas. Esse é o kit básico que você tem que ter na mão. Você pode incrementar com outras coisas, tá? Criando brindes, criando outros materiais, mas para passar para jornalistas, para passar para outros lugares. A mandar de entrega, né? Que é o que chamam de press kit, né? Mas isso não é tão relevante. O mais importante é você ter a pauta, você ter o texto e você ter o teu kit. Você pode montar alguns videozinhos, né? Além da foto, alguns vídeos falando do mercado. Segundo, distribuição. Quando a gente fala de distribuição, o que a gente quer? A gente quer que os nossos conteúdos, as nossas pautas, as nossas notícias entrem no maior número de lugares possível. Faça uma lista. Se você vai fazer dentro de casa, dentro da tua empresa, um contexto de imprensa, monta aí uma lista. Se vai fazer com a Spot, a gente já tem uma série de contatos em mídia para que a gente mande pautas relevantes. Mas o ponto é, coloque, né, faça parcerias, fala com blog, fala com TV, fala com rádio. Pega contato desses caras e leva para ele as pautas relevantes. Então você vai mandar ali um release de imprensa falando, olha, tem aí eleições 2026. O que as gráficas impactam nesse mercado? E aí você coloca conteúdo. Manda um material para esse mailing que você vai criar. Então pensando em distribuição, tentar colocar em rede social, portal de notícia, palestra, né? Muitas vezes você vai mandar para pessoas que vão te chamar para palestra. Material impresso, jornal de bairro, jornal, grandes referências. Então pense na distribuição, que é o segundo item mais importante. Então, produção primeiro, segundo, distribuição e o terceiro, gestão. Essa gestão é mensuração de resultado. Vamos pensar aqui em o máximo de resultado que eu posso extrair para medir como que foi aquele mês. Então, 1 mês de release ou 3 meses, né, é o tempo mais ou menos que a gente trabalha uma pauta, de 1 a 3 meses. Em 1 mês ou 3 meses, a gente trabalhou isso daqui. Cara, qual foi o resultado que eu cheguei? Número de portais de notícia, estimativa de visibilidade e o quanto isso gerou de ROI, né, de retorno de investimento. Você colocou pessoas ali para trabalhar ou você contratou um terceiro para prestar um serviço para você e quanto isso te trouxe de retorno.
faça essa mensuração. Esses são os 3 pontos-chave da assessoria de imprensa. E aí, pra gente fechar, lembre-se sempre, se você falar da tua empresa para alguém, ou de você para alguém, como é que você quer que essa pessoa repasse a mensagem para um terceiro? Então, a assessoria de imprensa lembra sempre desse ponto. Como é que você quer ser lembrado? Tá? Então, eu acho que a chave final aqui, o ponto final aqui da nossa conversa, é lembrar que imprensa é o teu posicionamento dentro do mercado. Como é que você quer se lembrar? Eu sou o João Brenner, CEO do Grupo Spot, espero que você tenha gostado desse material e até uma próxima.